A história se desenrolou no subterrâneo do mundo da política. O ano era 2005. E a acusação era de que deputados vendiam apoio político ao governo do presidente Lula em troca de uma mesada. O escândalo começou com a divulgação de um vídeo pela revista Veja. O então funcionário dos Correios, Maurício Marinho, montado dentro dos Correios para desvio de dinheiro dos contratos com outras empresas. São 3 aqui que trabalham. E as 3 são designadas pelo PTB Roberto. Roberto Jefferson era deputado federal e presidente do PTB. Ao ser acusado no esquema dos Correios, resolveu denunciar numa entrevista bomba ao jornal Folha de São Paulo a existência do mensalão. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Denúncias que jorram dos dutos do Petrolão. A corrupção escancarada, um verdadeiro balcão de negócios com cifras bilionárias. Dinheiro roubado da maior estatal brasileira. O maior escândalo desde o mensalão, que expôs mais uma vez a corrupção impune institucionalizada pelo governo do PT. A todo momento, novas revelações. Organizados num bando, uma imensa engrenagem para desviar recursos da Petrobras. Contratos superfaturados e dinheiro sujo dividido entre políticos envolvidos no esquema. Além de engordar contas no exterior, as cifras financiavam campanhas, a compra de votos e as barganhas políticas. O objetivo maior, financiar a consolidação do PT no poder. E veio o escândalo Passadina. Em 2006, a Petrobras pagou mais de US$ 1 bilhão por uma refinaria, que foi vendida pouco antes por 42 milhões. O negócio deixava claro que no comando da Petrobras imperava corrupção e incompetência. E apareceu o delator. O escândalo explodiu depois que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi preso. Era a Operação Lava Jato. Em depoimento à Polícia Federal, o chamado delator do Petrolão citou nomes de ministros, senadores e políticos que teriam recebido dinheiro sujo do esquema de corrupção armado no coração da estatal. Num dos áudios, Paulo Roberto Costa detalha a divisão do dinheiro sujo. Do 1% que era para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um pouco menos, 60% ia para o partido, né? 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa para envio, etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% para mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef. A maior parte da propina ficava com o PT. Mas PP e PMDB também recebiam direto da fonte da corrupção. A presidente candidata Dilma Rousseff repete insistentemente que demitiu Paulo Roberto Costa. Quero dizer que, no caso da Petrobras, eu demiti esse diretor que está envolvido agora nesse escândalo. Na verdade, num jogo ensaiado, o delator pediu demissão e saiu com uma carta com elogios pelos excelentes serviços prestados à empresa que estava sendo saqueada. E mais, mensagens telefônicas interceptadas pela Polícia Federal confirmam que antes de ser preso, Paulo Roberto Costa foi convidado para ser ministro das cidades do governo Dilma. A pasta é controlada pelo PP. Eu não tenho a menor ideia quem indicou ele. Eu não fui. Eu não fui quem indicou, não fui quem nomeou, porque ele jamais foi ministro das cidades do meu governo. Ele, inclusive, deixou de ser convidado, só pode ser por mim. No meu governo, para ser convidado para alguma coisa, só eu convido.
A prisão do doleiro. Depois de Paulo Roberto Costa, foi a vez do doleiro Alberto Youssef despejar mais sujeira no mar de lama da Petrobras. Em depoimento à Polícia Federal e ao Ministério Público, Youssef confessou que o PT recebeu dinheiro do esquema para a campanha presidencial de Dilma em 2010. Ele listou nomes de quase 30 parlamentares que encheram os bolsos com dinheiro roubado da estatal brasileira. Diante da avalanche de denúncias envolvendo o PT e aliados, Dilma Rousseff não teve outra saída e finalmente admitiu as irregularidades. Pela primeira vez, a presidente candidata reconheceu que houve desvios na Petrobras, garantindo que tudo seria investigado e os responsáveis punidos. O Petrolão é uma imensa mancha negra na campanha petista. A Operação Lava Jato atingiu essa semana o ex-presidente Lula. Ameaçado de prisão, o ex-presidente tentou se tornar ministro, o que o afastaria do juiz Sérgio Moro. Mas o grampo telefônico divulgado no mesmo dia mudou tudo. As gravações mostram Lula que o Brasil desconhecia. Essa é a nossa reportagem da semana. O homem que desafiou a ditadura com greves nos anos 70. O político que governou o Brasil com as mais altas taxas de popularidade. O mesmo que hoje está no centro de um escândalo de corrupção sem paralelo na história do país. A Operação Lava Jato detona poderosos há exatos 2 anos. E agora expõe o ex-presidente Lula como jamais aconteceu. Na semana em que ele tentou ser ministro e não conseguiu, Lula vive o pior momento de sua história. Na mira dos investigadores, ele é grampeado e o que se ouve assusta o país. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Segunda-feira. Começa uma das semanas mais tensas da vida do país e de Lula. Um dia depois das manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas contra Lula e o governo do PT. Segundo os institutos de pesquisa, foi a maior manifestação popular da história do país. O pedido de prisão preventiva de Lula havia sido feito pelo Ministério Público de São Paulo. Na segunda, a Justiça Paulista transferiu a decisão para o juiz Sérgio Moro, de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato. A denúncia era de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O ex-presidente é acusado de ser o verdadeiro dono de um triplex no Guarujá, litoral paulista. O imóvel está em nome da empreiteira OAS, uma das envolvidas nas investigações da Lava Jato. Uma ideia começa a tomar força. O ex-presidente virar ministro de Dilma. Lula ajudaria o governo da presidente Dilma a escapar do impeachment e também escaparia do juiz Sérgio Moro. Isso porque ministros têm o chamado foro privilegiado, ou seja, não podem ser julgados e presos por instâncias menores da Justiça. São processados apenas no Supremo Tribunal Federal. Era o dia em que Lula seria anunciado ministro, mas um novo escândalo suspende tudo. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, aparece em conversas gravadas por telefone com José Eduardo Marzagão, assessor do senador Delcídio do Amaral. O senador estava preso por sugerir a fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Mercadante tentava impedir que Delcídio fechasse um acordo de delação premiada. Eu acho que eu devia esperar, não fazer nenhum movimento precipitado, porque ele já fez o movimento errado. O que era boato se torna verdade. Lula é anunciado novo ministro da Casa Civil do governo Dilma. Horas depois, a verdadeira bomba política da semana.
O juiz Sérgio Moro suspende o sigilo de conversas telefônicas de Lula porque ele passaria a ter foro privilegiado. A gravação mais recente, feita no mesmo dia, é uma conversa entre Lula e Dilma. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Para alguns juristas, a gravação é indício de que a presidente Dilma estaria tentando obstruir a justiça. O termo de posse seria um documento para evitar a prisão de Lula, mesmo antes da posse. Na sequência, o Brasil conheceu várias gravações de Lula, de alguns familiares dele, de ministros e de ex-ministros. Uma rara oportunidade de saber como são as conversas nos bastidores do poder. Um choque para os brasileiros. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Nós temos um presidente da Câmara um presidente do Senado não sei quantos parlamentares ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. Vem cá, só uma pergunta. Ela te convidou para o Ministério? Aham. E você acha que não é o caso, por enquanto? Não, mas eu tô pensando. Em uma conversa entre o presidente do PT, Rui Falcão, e o então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, a ideia de proteger Lula de uma ordem de prisão fica mais evidente. Aí ele pediu a preventiva do cara em cima do quê? Não tem, em cima do triplex, da denúncia, ele é louco, os 3 promotores aqui, Jacques. Tá bom, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá? Tem advogado para lá, estamos chamando deputado. Falou, okay. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí, não sei, eu tô por fora. Então, consulta isso também. Nas conversas, chama a atenção a maneira extremada com que Lula se refere a algumas das principais instituições da República. Ao comentar com a presidente Dilma o que acha da justiça brasileira, ele dispara. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. O ministro Celso de Mello, do Supremo, reagiu com veemência. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz, no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes.